Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: o batismo de Jesus. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ó Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos a Ti, e queremos, meu Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Purifique a nossa mente, o nosso coração, tirando tudo aquilo que possa, meu Deus, impedir que a Tua palavra entre e faça morada. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. A prova da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse mistério de um só Deus, dividido em três pessoas, nós só compreenderemos no dia do Senhor. Nós só compreenderemos a partir do período em que estivermos morando no céu. Até lá nos basta crer, confiar e dar testemunho da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós sabemos que tem três pessoas que fazem parte da mesma divindade, isso para nós é um grande privilégio em saber o cuidado que Deus tem conosco, o zelo que Deus tem conosco, a providência de Deus tão grande, tão santo, tão reto, tão maravilhoso, em proporcionar a nós essa multiplicação do seu próprio poder e glória. Aqui em Mateus fala sobre o batismo de Jesus, em que ocorreu no Rio Jordão, e foi ministrado por João o Batista, aquele que batizava. João foi a voz que clamava no deserto. João foi o profeta que antecedeu a vida de Jesus. João foi aquele em que se preparou durante toda uma vida para que em apenas 6 meses anunciasse a chegada daquele que foi anunciado pelos profetas, que viria para pagar o pecado de todos. Louvado seja Deus. Deus dá testemunho de Jesus aqui em Mateus capítulo 3, dos versículos 13 ao 17, aonde ele permite que o Espírito Santo venha e repouse sobre Jesus, e também a voz que veio do alto e falou: este é meu Filho amado. Aleluia. E essa voz não foi ouvida só por Jesus, mas foi ouvida também por João Batista e por aqueles que estavam ali. Porque quando João foi batizar Jesus, havia outras pessoas sendo batizadas. Ele estava realizando o batismo de outras pessoas. E todos que estavam ali ouviram essa voz que deu testemunho de que Jesus é o Filho amado. Louvado seja Deus. Jesus, como Filho amado, Ele é aquele que veio para proporcionar a nós a obra da expiação. O que é isso? Um sacrifício em substituição ao pecador. O próprio Deus, que é dividido em Pai, Filho e Espírito Santo, se fez homem, abrindo mão de glória e majestade através do Filho, para que nós pudéssemos ser novamente ligados a Deus. Porque o ministério de Jesus reflete para nós o amor que Deus tem para conosco.
porque não foi só a dor de Jesus, mas foi também a dor do Pai ao ver o Filho sendo sacrificado, sendo que ele podia intervir, sendo que ele podia interferir, mas ele permitiu, para que se cumprisse então o último dos sacrifícios, porém definitivo, para que nós tivéssemos o perdão dos pecados. Louvado seja Deus. Deus deu testemunho de Jesus, certificando que Ele é o Filho amado, de tal modo que Jesus também deu testemunho do Pai. No Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que o Filho por si só não pode fazer nada, ou coisa alguma, dependendo da tradução da Bíblia, se não vir fazer o Pai, que tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Primeiro nós vimos aqui em Mateus capítulo 13, do versículo 13 ao 17, aonde o Pai glorifica o Filho, aonde Deus Pai confirma que Jesus é o Filho encarnado. Aqui em João capítulo 5, 19, estamos vendo Jesus dando testemunho de Deus, certificando que o Deus Altíssimo é o Pai. Louvado seja Deus. Isso significa uma harmonia entre Pai e Filho. Isso significa uma ligação entre Pai e Filho, de modo que os dois pensam iguais, agem iguais e têm os mesmos objetivos e interesses. Louvado seja Deus. E aqui nós podemos ver Jesus dando testemunho de que o poder que estava com ele não vem dele, mas vem do Pai. Mas esse poder que vem do Pai e está com ele é o poder que ele se revela para a igreja, dando testemunho que Deus é o Altíssimo, dando testemunho que Deus é o soberano. Louvado seja Deus. O testemunho de Deus para com Jesus como Filho, o testemunho de Jesus como Filho, de que Deus é o Pai, mostra essa harmonia que é importante para nós. Nós sabemos que dentro do lar, quando está em contenda, quando está em conflito, as coisas não vão acontecer. Nós sabemos que no lar, onde o marido ora, mas a mulher não ora, as coisas caminham lento. Nós sabemos que no lar, onde a mulher ora e o marido não ora, as coisas caminham devagar. Mas sabemos que aonde há um lar, onde marido e mulher oram juntos, onde filhos e pais oram juntos, nós sabemos que essa corda ela fica mais firme e ela não se quebra, porque essa união do clamor, da oração, na comunhão, vai fazer com que as barreiras sejam quebradas com mais intensidade, vai fazer com que as barreiras sejam desfeitas mais rápido, vai fazer com que os impedimentos caiam por terra mais rápido. E se assim, entre nós, a nossa unidade proporciona a ação mais rápida, imagine então na unidade de Deus Pai com o Deus Filho. A unidade do Deus Pai com o Deus Filho proporciona a nós um poder glorioso ao nosso dispor, uma glória maravilhosa ao nosso dispor, de maneira que nós, aleluia, em oração e em fé, podemos alcançar esses grandes benefícios da graça e da misericórdia de Deus. E não há poderes, e não há trevas, e não há vícios, e não há domínios, e não há impedimentos que possam resistir essa união gloriosa de Pai e Filho, e também da igreja com Pai e Filho, para que haja então a proporção do poder e da glória de Deus em nossas vidas. No Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 14, versículo 26, Jesus como Filho que já testificou o Pai, e o Pai que já testificou Jesus como Filho, aqui em João 14, 26, Jesus dá testemunho do Espírito Santo.
está escrito assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui já é uma união entre três. Primeiro a união do Pai com o Filho, a união do Filho com o Pai, e aqui a união do Pai, do Filho e com o Espírito Santo. A união das três pessoas que se compõem a mesma divindade é um poder intenso, imenso, que não há, como dizia Salomão, abaixo do sol ou acima do sol, não existe nada que pode se comparar, não existe nada que pode se medir. Aleluia! E o Consolador, que é o Espírito Santo, ele está à disposição da igreja, em nome de Jesus, para agir em nosso favor, para mover em nosso favor, para realizar a obra da lembrança da palavra de Deus, para fazer a lembrança do arrependimento em nossos corações, para fazer a obra do despertamento em nós e para fazer a nossa ligação com o Senhor. Aleluia! Porque hoje Jesus voltou a viver em glória, e ao viver em glória, Ele não pode mais habitar entre nós. Por quê? Porque não resistimos. Quando Ele apareceu para Paulo a caminho de Damasco, Paulo ficou cego, e foi necessário que Ananias recebesse uma unção especial de Deus para orar por Paulo, para que Paulo pudesse voltar a enxergar. Por quê? Porque a glória de Jesus é tão grande que o olho humano não consegue suportar, vai queimar a visão, porque é uma glória muito esplêndida, é uma glória muito grande. E Jesus voltou para os céus e adquiriu novamente essa glória, mas para que nós não ficássemos desamparados, Ele enviou o Espírito Santo em seu nome, que também tem uma unidade, que também tem uma ligação, formando assim as três pessoas de uma mesma divindade. E nós não podemos abrir mão do Espírito Santo, e nós não podemos rejeitar o Espírito Santo, e nós não podemos resistir ao Espírito Santo, e nós não podemos diminuir ao Espírito Santo. Nós precisamos dar a Ele a glória, a qual pertence também ao Filho e ao Pai, porque o Pai é glorificado na obra do Filho, e o Espírito Santo age para que o Filho seja glorificado em nós. E assim, o Espírito Santo, o Filho e o Pai são glorificados em tudo que se faz em nós. Aí se vê o interesse que Deus tem por nós, a ponto de dispor o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo ao nosso favor. E às vezes o crente não compreende isso, às vezes o crente não compreende esse poder, às vezes o crente não aceita esse poder glorioso e resiste a isso, e prefere viver as lutas de cada dia sozinho, e prefere viver as aflições do dia a dia sozinho, e prefere viver os ataques que vêm no mundo espiritual e também no mundo físico sozinhos. Ora, Jesus veio em carne e viu a dificuldade nossa de viver em carne. Ele veio na mesma consistência nossa, então Ele sabe muito bem da nossa dificuldade. Jesus, talvez mais do que o próprio Deus, sabe o que nós vivemos na prática. Por quê? Porque o Deus sempre viveu em glória, e Jesus teve um período em que Ele viveu como nós, como ser humano. E Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. E quando oramos a Deus em nome de Jesus, o Espírito Santo age, o Espírito Santo move, o Espírito Santo faz a obra que precisa ser feita para que Jesus seja glorificado, e na glória de Jesus o Pai também seja glorificado. Aleluia.
Louvado seja Deus. No Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 15, versículo 26, está escrito assim: o Espírito Santo testifica o Filho. Aleluia. E está escrito assim, João 15, 26: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai hei de vos enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Aleluia. O Espírito Santo age em nós, em nome de Jesus. Nós não podemos dar ordem direta ao Espírito Santo. Ele não é nosso empregado, ele não é nosso serviçal. Ele é a glória de Deus, ele é parte de Deus. Nós podemos falar com ele, podemos glorificá-lo, sim, mas através de Jesus Cristo, porque Jesus é a nossa ligação com a divindade. Jesus é aquele que nos liga com o Pai e com o Espírito Santo e consigo mesmo. Aleluia. E aqui em João 15, 26, ele fala que o Espírito Santo, ele vem de Deus para nos abençoar, para mover em nossas vidas, em nome de Jesus. E a obra do Espírito Santo em nossas vidas, que é cura, milagres, sinais, a benevolência, a mudança de vida, o crente que era cascadura e hoje não é mais, o crente que tinha vícios e hoje não tem mais, aquela pessoa que tinha uma vida igual a de qualquer outra no mundo, mas hoje foi regenerado, isso é obra do Espírito Santo. Essa transformação é o Espírito Santo que faz. Por isso não podemos resistir ao Espírito Santo, mas devemos permitir que ele entre em nós com total liberdade para fazer a mudança necessária. Aquela pessoa que é fraca, que não consegue orar, clame ao Senhor Deus, em nome de Jesus, pedindo que o Espírito Santo abra a fé, abra o entendimento para que essa pessoa possa orar mais. Aquela pessoa que tem uma fé pequena, ore a Deus em nome de Jesus, pedindo que o Espírito Santo dê uma fé sobrenatural, dê uma fé poderosa. Aquela pessoa que não consegue se firmar, não consegue compreender as Escrituras, aquela pessoa que até lê a Bíblia, mas não entende nada, ore a Deus em nome de Jesus, pedindo que o Espírito Santo abra o entendimento, pedindo que o Espírito Santo traga a revelação dos mistérios que são para o nosso tempo, para que possamos compreender a palavra. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo assim fará, para que Cristo seja glorificado em nós, para que haja testemunho de que Cristo ressuscitou e está vivo. Aleluia. O nosso Cristo não está morto, o nosso Cristo ressuscitou. E estando Ele vivo, Ele nos ouve. Estando Ele vivo, Ele advoga por nós, Ele intercede por nós, porque Ele mesmo fez a promessa de que iria para o Pai interceder por nós. E hoje Ele intercede por nós. E hoje Ele pede a Deus por nós. E Deus ordena ao Espírito Santo que assim faça, para que seja conhecida a obra do Filho, para que não haja dúvida de que Cristo é o Filho de Deus, para que não haja dúvida que Cristo, como Filho de Deus, pagou os nossos pecados e hoje somos salvos pela graça e sem a necessidade de pagar nada, porque já está pago. Louvado seja Deus. Estando os nossos pecados pagos, o que devemos fazer é glorificar a Deus, exaltar a Deus. E é por isso que nós nos reunimos aqui nos domingos, é para glorificar a Deus pelo longo da vida, pela nossa salvação, é para glorificar a Deus por ter nos livrado da condenação eterna e nos dado a salvação. A palavra de Deus fala que não é nós que escolhemos a Deus, mas é Ele que escolhe a nós. Eu quero salvar aquele, eu quero salvar aquela. Eu quero libertar esse, eu quero libertar aquela. Por isso é motivo de glorificação ser o escolhido do Senhor. Por isso é motivo
e glorificar o Senhor, porque Ele nos escolheu para fazer parte de um povo chamado povo de Deus. Ele podia ter nos rejeitado, Ele podia ter nos separado para que pudéssemos passar pela condenação. Ele poderia ter nos deixado para lá. Não haveria razão, não haveria motivo para Ele se agradar de nós, pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas próprias vidas. Mas Ele nos amou de um jeito, mas Ele nos amou de uma maneira tão especial, que independente de nós, Ele nos escolheu para ser dele. Louvado seja Deus. E assim devemos glorificá-lo, assim devemos exaltá-lo. E a obra do Espírito Santo no meio da igreja não pode ser resistida. A igreja precisa permitir ao Espírito Santo para que haja a regeneração completa, para que haja o revestimento de poder, para que haja a compreensão da palavra, porque havendo compreensão da palavra, diminui os nossos sofrimentos. Por que sofre-se tanto? Porque não crê o suficiente, porque não confia o suficiente, porque não consegue guardar as palavras que estão escritas aqui nesse livro por inspiração de Deus. Aleluia. E esse Deus que nos amou de uma forma especial, esse Deus que é único, dividido em Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus que nos escolheu para a sua glória. É o Deus que nos escolheu para dar testemunho de que Ele existe. E quando Ele age em nossas vidas, quando Ele move nossas vidas, quando Ele dá resposta às nossas orações, é para que aqueles que estão ao nosso redor saibam que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque no dia do grande juízo, no dia do juízo final, não haverá inocente para dizer: eu não sabia que existia o Espírito Santo, eu não sabia que existia Jesus Cristo, o Filho, eu não sabia que existia Deus, o Pai. Não haverá inocente. A obra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz em nossas vidas serve para testemunho da existência deles. E a misericórdia e o amor dele para conosco não é só por amor a nós, mas também é para que se testifique ao mundo que Ele é o Senhor, para que se testifique ao mundo que não existe outro, para que se testifique ao mundo que somos dependentes desse Deus. Não resista ao Espírito Santo, não resista à ação do Espírito Santo, permita a Ele te regenerar, chame Ele para participar da sua vida e permita, dê essa liberdade a Ele para que Ele possa fazer uma grande transformação na sua vida. E você vai ver a mudança na sua fé, e você vai ver a mudança nas suas atitudes, e você vai ver a mudança no caráter, na personalidade, e você vai ver a mudança nas ações que Deus fará em sua vida, e você verá diversas mudanças e transformações grandiosas e gloriosas, a partir do momento em que se permite ao Espírito Santo a ter total liberdade em nós. A vontade de Deus é agir em nosso favor. A vontade de Deus é que tudo vai bem. A vontade de Deus é que o mal nos persiga e nós venhamos vencer o mal e não perder para o mal. A vontade de Deus é que quando somos atacados, que sejamos socorridos por Ele. Mas é necessário permitir ao Espírito Santo que faça isso em nossas vidas. Por isso, diariamente precisamos orar contra o orgulho, contra a altivez, contra a frieza, contra o abatimento, contra o desânimo, contra as frustrações, contra as desilusões, porque isso são armas que o inimigo usa diariamente para esfriar a fé. Essas são as armas que o inimigo tem para tentar nos desligar de um Deus que é tão grande, composto por Pai, Filho e Espírito Santo. Que a nossa fé possa ser fortalecida, que a nossa fé possa ser mudada, que a nossa fé possa ser estabelecida como uma fé gloriosa, como uma fé poderosa. Aleluia.
aleluia, que a nossa fé possa transcender os montes, que a nossa fé possa romper qualquer barreira, como rompeu para Daniel, aleluia. Só depende de cada um de nós, só depende de uma tomada de decisão. A partir de hoje serei totalmente do Senhor. A partir de hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. A partir de hoje o inimigo não vai mais tripudiar sobre a minha vida espiritual. Eu não vou deixar mais ele esfriar, eu não vou deixar mais ele desanimar, eu não vou deixar mais ele conduzir os meus pensamentos, eu não vou mais deixar ele conduzir os meus sentimentos. Vou ter controle daquilo que entra pelos meus olhos, vou ter controle daquilo que entra pelos meus ouvidos, porque eu vou permitir ao Espírito Santo que exerça esse controle na minha vida. Não terei mais fraqueza para orar, eu estarei orando mais, eu estarei lendo mais a Bíblia, meditando mais na palavra, porque eu vou permitir o Espírito Santo fazer isso. Só depende de uma decisão. Aleluia. E se você tomar essa decisão, vai ser como o testemunho que ouvimos aqui hoje. 3 anos melhor do que 18. Aleluia. 3 anos melhores que 18. Sabe o que é 3 anos? Qual a idade dessa criança? 6. A metade da idade dele. O pequenininho está igual, tem quanto? 2. Então, o nosso irmão que deu testemunho hoje tem 1 aninho a mais do que aquele ali que está no colo da mãe. Isso na idade da fé. Está começando. Está começando. E o que ele já viveu da idade daquela criança na fé é o que ele não viveu na idade da Nicole em toda a vida. Aleluia. Olha a diferença, para que você possa compreender a importância do que foi testemunhado aqui hoje. É apenas o começo de uma grande jornada. Ele ainda está nos braços. 3 anos. Aleluia. E imagine quando tiver 18, na presença do Senhor. Oremos, igreja. Ó Deus Todo-Poderoso, gratos somos pela compreensão do Teu poder e glória. Gratos somos pela revelação da Tua palavra. Gratos somos pelo entendimento do Seu poder e da Sua autoridade. Louvamos a Ti, meu Deus, e queremos não mais resistir ao Espírito Santo. Queremos que Ele acelere essa obra em nossas vidas. Queremos uma ação poderosa em nossas vidas. Não queremos ser entraves para o que Tu tens para fazer. Não queremos ser entraves para o que Tu tens para realizar. Não queremos criar barreira para a manifestação da Tua glória em nossas vidas, para a manifestação do Teu poder em nossas vidas. Aleluia. Meu Deus, pedimos perdão ao Pai por resistir, pedimos perdão ao Filho por resistir, pedimos perdão ao Espírito Santo por resistir, e queremos, meu Deus, compreender mais. Somos tão pequenos e falhos, tenha misericórdia. Ainda somos crianças na Sua presença, ainda somos adolescentes na Sua presença, ainda somos jovens na Sua presença, comparando o tempo da nossa conversão com o tempo de hoje. Assim, meu Deus, queremos, Pai, que Tu continue operando grandes maravilhas. Multiplique o Teu azeite sobre nossas vidas, transforme os nossos pensamentos, não permita que a nossa mente seja sugada por aquilo que é carnal, pelas ambições, pelos desejos próprios, pelos medos, pela insegurança, pela dúvida, pela incerteza. Não deixe, Deus,
porque a nossa mente é o campo de habitação do Teu Espírito Santo. Assim, meu Deus, substitua toda a fragilidade, toda a fraqueza, todo medo, toda insegurança, toda dúvida. Substitua, meu Deus, por uma fé transformadora. Substitua, meu Deus, por uma fé que rompe montes. Aquilo que a pessoa não compreende na Tua palavra, que venha a compreender. Aquilo que a pessoa não está vivendo na prática, que venha a viver. Salve-nos da geração perversa. Salve-nos da geração má. Salve-nos do fogo do inferno. E conceda-nos, ó Deus, permanecer no meio daqueles que são chamados filhos de Deus. Permita-nos continuar entre aqueles que são chamados herdeiros da promessa. Move, meu Deus, agora a fé, Senhor. Vai movendo a fé de cada um até agora. O decantarabaixo, decantarabaixaia. O decantarabaixaia. Meu Deus, não quero mais que a minha família padeça por causa da minha incredulidade. Glória, crente. Meu Deus, eu não quero mais que as coisas dêem errado ao meu redor por causa da minha falta de compromisso, por falta do meu envolvimento. Glória, crente. Aleluia. Senhor, não quero mais que as coisas continuem limitadas e dando errado ao meu redor, em virtude da falta de santidade. Glória. E o Senhor fará exatamente isso. Resista ao mal e ele fugirá de vós. Toda injustiça sai em nome de Jesus. Toda impureza sai em nome de Jesus. Toda doença sai em nome de Jesus. Toda fixação em internet, em coisas pornográficas, jogos, qualquer maldição que entra pelos olhos sai em nome de Jesus. Não roube a glória de Deus nessa vida. Não roube a unção de Deus nessa vida. Toda infidelidade cai por terra em nome de Jesus. E vai dando, meu Deus, o fortalecimento da fé. E vai dando, meu Deus, o fortalecimento da fé. Que cada um, meu Deus, possa, Pai, nessa noite, assumir um compromisso contigo, para que o Pai glorifique o Filho, para que o Filho seja glorificado pela obra do Espírito Santo, e para que a Igreja de Jesus seja o canal de testemunho de até existência de um Deus trino, composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Seja testemunha desse Deus. Aleluia. Você que não tem força para orar, converse com Deus e fala: Senhor, isso não pode continuar. Você que não consegue orar, fale com Deus: Senhor, isso não pode continuar desse jeito. Eu preciso orar. Eu não posso me render a essa fraqueza, eu não posso me render a essa fragilidade espiritual. E Deus há de conceder, e Deus há de fazer em sua vida, em nome de Jesus. Amém.